Chama o ministro Ciro Gomes para a sua fala. Né? Muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar Sua Excelência, o governador em exercício, deputado Zezinho Albuquerque. É uma honra muito grande cumprimentá-lo aí na sua governança. Depois eu passo lá para a gente ver uma DASzinha. Cumprimentar o meu caro professor Ataliba, que é, sem favor, um dos melhores cérebros da vida pública brasileira, em permanente retreinamento. É uma alegria muito grande poder atender seu convite, mesmo convalescendo aqui de uma rápida cirurgia. Cumprimentar o professor Fernando de Holanda, que o Brasil inteiro respeita e admira, e agradecer a sua generosidade em nos ajudar a refletir sobre o Ceará e o Brasil. E cumprimentar, muito agradecido, transmita, por favor, sempre a expressão viva da gratidão do povo cearense ao Banco Mundial, o Dr. Thomas Kenyon. Quero cumprimentar o secretário Maia, em nome dele, cumprimentar todos os secretários aqui presentes e as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, cumprimentar a pessoa do deputado federal Leônidas Cristino. O Brasil tem um certo constrangimento, né, da gente, especialmente os palestrantes e tal, tem que ser um pouco otimista, tem que dizer que isso vai dar tudo certo e tal. Então tá, também acho que vai dar tudo certo e está tudo muito bem, está tudo ótimo. Isto dito, eu estou preocupado e acho que deveríamos nós brasileiros nos preocupar com o quadro brasileiro de hoje adiante. Não quer dizer que não haja saídas, não quer dizer que não haja estratégias. O Brasil é talvez uma das raras nações do mundo que tem alternativas, tem portas, tem alternativas, tem caminhos de saída. Mas se você não acerta a mão no diagnóstico, é muito improvável que a terapêutica possa funcionar. E aí a grande questão do Brasil pelos próximos anos é a incógnita com que esse fim de ciclo político, que é uma espécie de social-democracia, marcada num certo primeiro momento mais por neoliberalismo do que por social-democracia, no período Fernando Henrique, mas que se mantém com um viés mais social no período Lula e que depois desastra o país de uma forma sem precedentes a partir da Dilma e toma a gravidade que tomou no governo Temer. Se nós pararmos aqui, nestes anos poucos, nós não vamos entender bem estrategicamente, porque é muito cedo, é muito precoce. E a observação científica recomenda um certo distanciamento. E eu quero crer que a gente pode entender que a questão do Brasil está estruturalmente errada para compreender o diagnóstico, se nós tomarmos, por exemplo, um distanciamento até o ano 80. O ano 80 é um ano forte para a história brasileira. Ali, desde o pós-guerra até cá, o Brasil é um dos países que mais sofisticadamente e mais velozmente cresceu no mundo. Todos os manuais de economia mencionam, às vezes com a palavra milagre econômico, o experimento de desenvolvimento brasileiro, que saiu de um nada, sob o ponto de vista industrial, para se transformar no 15º produto industrial do mundo. Só para nós termos uma clareza que já vai nos identificando que não há defeito genético na nação brasileira. Nós temos essa experiência. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, a gente, com todas as suas maravilhas e contradições, é a mesma, e o Brasil foi capaz, entre 30 e 80, de crescer a números que chegavam às vezes a 15% ao ano. 8% era fichinha, era quase crise, mais ou menos um episódio chinês ali por aquele tempo. E o desenvolvimento industrial brasileiro nos levou, com aquele número absoluto, número relativo ao mundo, 15º produto industrial do planeta, mas tem coisas mais fenomenais para olhar o mesmo número. O produto industrial do Brasil, em 1980, era mais ou menos a soma do produto industrial da China, de Singapura, da Malásia, do Vietnã e da Coreia do Sul juntos. E ainda sobrava um trocado. Hoje o produto industrial chinês já passa de 10 vezes o produto industrial brasileiro. E não é porque a China explodiu só que explodiu, é porque o Brasil é hoje o local, o endereço do mais violento e veloz processo de desindustrialização da história do capitalismo mundial. É evidente que quando a gente lê as coisas na superfície, especialmente formados fora, nas academias de fora, a gente pensa que pode relativizar a desindustrialização brasileira como um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo rico como um todo. Definitivamente isso é uma miragem.
O Brasil está se desindustrializando muito pesado antes de ser uma nação desenvolvida. E os países que estão se desindustrializando no mundo rico terceirizaram a sua indústria de baixo valor agregado, mas concentraram a sua indústria de altíssimo valor agregado e compensam essa perda nas trocas internacionais, quando não falando nos Estados Unidos a questão do dólar, que faz uma atipia absolutamente única para eles. Definitivamente, nem por aqui, nem por acolá, esse é o caso brasileiro. Nós não podemos nos dar o luxo ainda de afirmar uma economia pós-industrial, e isso vai agravando o nosso problema. Entretanto, para não cansá-los muito mais do que já fiz, é preciso que a gente, olhando com essa distância, entenda por que o Brasil está como está hoje. De lá para cá, o Brasil cresce a ridículos 2% ao ano, 2,3% ao ano. Este é o dado de 1980 para hoje, desfocando as conjunturas, os lulismos, os fernando-henriquismos, as euforias, etc. O fato é que o Brasil, de 1980 para hoje, cresce a pífios 2,3% ao ano, enquanto nossa população, no mesmo período, cresce a 2%. Ou seja, nós estamos crescendo nada por cabeça. Se as nossas instituições de distribuição de renda fossem perfeitas e ideais, mas elas não são, elas são justo o oposto, elas são as mais perversas instituições de promoção de concentração de renda que eu, pelo menos, me conheço na experiência internacional. O resultado prático é que nós chegamos hoje em que 5 brasileiros, assim mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros têm a renda equivalente às posses de 100 milhões de nacionais, de compatriotas nossos. Este é o Brasil, estrategicamente olhado, com pressa, que nós precisamos olhar. E aí nós precisamos entender quais são estrategicamente, não dá para mergulhar agora num grande diagnóstico, mas entender assim, concretamente quais são as graves questões que explicam isso. Eu quero crer que nós temos 3 explicações de fundo e 4 explicações de conjuntura, que seria o ponto de partida para virar o jogo. Este é um esforço de diagnóstico para que a gente possa criticar a terapêutica que vem por aí, que Deus é quem sabe o que é que vem, da cabeça do Paulo Guedes com o Moro arbitrado pelo Bolsonaro. Isso aí pode dar, isso é filho de macaco prego com jabuti. Esse é o lado bom da coisa, Eu quero crer mesmo, pelo menos alguma racionalha, mas assim, é filho de jabuti com macaco prego. Eu não sei de fato o que é que vem aí dessa questão. Torço, eu fui candidato, eu não sou um neutro observador da vida nacional, torço que dê certo. Enfim, não vou fazer aquilo que se fez ao longo dos últimos anos no Brasil, que é uma oposição cega, intransigente. Eu respeito a majestade de uma eleição. Eu quis que esse cidadão votasse em mim. Se não votou em mim, eu dou os parabéns a quem votou e desejo que acerte. Eu estou examinando a coisa aqui geladamente no IPES, no Instituto de Pesquisa, na Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará. Pois bem, 3 questões de fundo. Parece que o Brasil adia eternamente a tarefa de construir as condições que explicam empiricamente, a meu juízo, para a discussão, o desenvolvimento sustentado por aí afora, onde ele acontece historicamente ou na atual geografia contemporânea. E são 3. Não interessa a institucionalidade, a Babel das línguas, também das instituições, dos desenhos políticos, da retórica, não interessa. Parece que o que sustenta desenvolvimento é uma boa coordenação entre 3 fatores. Primeiro, alto nível de formação bruta de capital doméstico, ou seja, quanto da sua produção sobra para investir. Ou, em outras palavras, é vã, e já começamos a detonar o diagnóstico que nos domina presentemente, a ilusão de que nós podemos imaginar qualquer desenvolvimento que se sustente baseado na poupança dos outros. Isto foi o que explicou lá atrás, por isso muita gente está intoxicada até hoje. Capitais fartos e baratos de longuíssimo prazo explicam que o Brasil financiou sua estratégia nacional desenvolvimentista construindo uma dívida, então, de longuíssimo prazo e muito barata. A crise dos juros internacionais, a globalização, a eletronização dos meios financeiros fez esse fator sumir do mapa. E não há nenhum experimento de desenvolvimento sustentável para a América do Norte, pela atipia do dólar, volto a dizer, intransplantável, inimitável,
que sustente desenvolvimento sem que você, por detrás, encontre um nível alto de formação bruta de capital. A velha Europa, com toda a sua infraestrutura praticamente pronta, com dificuldades extraordinárias de avançar em produtividade já sofisticada que tem, ainda remanesce com 32%, 34%, 35% de formação bruta de capital de taxa interna de investimento. O Brasil está atolado em crônicos e ridículos 14% ao ano. E ao contrário do que o mito neoliberal, me perdoem quem se sentir melindrado, mas para mim neoliberalismo não é um palavrão que a gente agride os outros, não. É um marco de economia política impertinente à observação da realidade, penso eu. Então repare bem, ao contrário do que se supõe, o nível de formação bruta de capital de uma nação não é consequência fatalista do acaso. Sustento comovidamente para discutir que é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E no caso brasileiro, nós estamos atolados em 14%, nas melhores horas vamos a 17%, mas não conseguimos porque nós temos um problema institucional no desenho tributário, no desenho previdenciário, na forma com que se organiza a poupança de longo prazo da sociedade e os seus caminhos de vinculação ao financiamento do investimento. Venture capital, por exemplo, é um assunto que ninguém tem nem a palavra em português para explicar, o que explica as grandes inovações do mundo. O Brasil nem sequer uma palavra correspondente em português ainda conseguiu pacificar, tamanha a inexistência desse dado da realidade. Então, esse é o primeiro fator. O segundo, volto a dizer, não interessa a retórica, nem a institucionalidade. Nunca prosperou, por isso que esse debate liberalismo e intervencionismo pode até ser um interessante debate acadêmico, mas a observação empírica que eu posso fazer sem ser economista, diz claro e simplesmente, nenhum país do mundo desenvolveu-se sem uma sólida e visível coordenação estratégica entre governos fortes, uma academia muito conectada com os desafios do desenvolvimento, um pensamento intelectual, acadêmico, comprometido com a solução dessa estratégia consensada ou imposta, às vezes o elemento é autoritário, e um empresariado convergente também com essa decisão estratégica de investimento. Então vamos pegar o experimento chinês, fica óbvio. Contemporaneamente, por que a China sai do nada e vira essa potência? Porque você vai encontrar sólida formação bruta de capital, altíssima, você vai encontrar sólida, autoritária, inclusive, coordenação estratégica entre o governo que está dizendo o que é que a China, do seu ponto de vista siderúrgico, vai ser em 10, 20, 30, 40, 50 anos. E não interessa o preço spot do aço, ela vai executar esse plano, ela está executando esse plano, ela quer um lugar de protagonista global de aço no futuro, sem ter minério de ferro. Só para dar um exemplo prático, o que é que a China quer ser em matéria de construção naval? Em 10, 20, 30, 50, 70 anos. A China está indo exatamente para lá, protagonista global da indústria naval, enfim. E eles, quais setores forem que escolherem, eles vão esmagar, porque daqui a pouco eu comento o que características derivam desse tipo de vanguardismo produtivo. Portanto, a convergência estratégica. Mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, quem tinha dúvida, veja como o governo americano, como a sociedade americana, de forma absolutamente pacífica, reage à brutal crise de 2008, que é uma crise provocada pela desregulação do sistema financeiro. E como é que eles agem? Botam na cadeia os picaretas e salvam as empresas com dinheiro público e inventam, como George Orwell, uma nova língua. Chamaram lá de pré-privatização. Isso é muito engraçado. Na verdade, estatizaram a General Motors, estatizaram o Citibank, estatizaram todo o setor de seguros, para prepará-los, evidentemente, depois de saneado com dinheiro público, para privatizar de volta. O fato é que salvaram o que puderam salvar estruturalmente dos seus negócios. E mais recentemente, o Trump proibiu a China de comprar a Qualcomm. É uma coisa muito simples, assim, uma ordem presidencial, que na Constituição americana é possível, proibiu a China, que montou uma empresa, aspas, privada, com base em Singapura, portanto era um negócio privado, Bruno. Uma empresa privada querendo comprar outra empresa privada, o Trump foi lá e proibiu.
Pura e simplesmente, como está fazendo a maior guerra comercial talvez da história do planeta, que vai ter estilhaços graves para o Brasil, tanto mais com a estupidez, que eu não falei do rabo do macaco prego com bicho preguiça, que vai dar na política externa brasileira a partir de um pirado que escolheram para ser o chanceler do Brasil. Quer dizer, vamos devagar com o andor, mas vocês vão ver o que eu estou dizendo, não é? Simplesmente é um negócio de doido. São 9 dias conflito com o Mercosul, conflito com a China e conflito com o mundo árabe. Por quê? Porque vão transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém em nome de quê? Para atender a que tipo de interesse? Em qual mesa de entendimento e negociação global? É em troca de um assento no Conselho de Segurança, que seria um grosseiro equívoco já? Nada. Nada. Simples e puro despreparo, loucuras. Não é? Por isso que eu estou dizendo para vocês, até eu estou quietinho, mas não podia deixar de atender o Flávio Ataliba. Eu estou aqui, e se eu estou aqui, eu tenho que falar o que de fato eu penso, né? E o terceiro fator estratégico é investimento em gente. O Brasil hoje, com todos os avanços, tem metade da escolarização da Argentina. Mas jamais prosperou uma nação que, por detrás dessa prosperidade sustentada, você não encontre claramente, de forma crônica, como a velha Grã-Bretanha, cujas primeiras universidades datam do século XIII. Ou de forma aguda, como mais recentemente a Coreia do Sul, que é de 30 anos para cá, como o Ceará está fazendo. Mas não há precedente, não existe desenvolvimento com a população tendo 700 mil casos de malária, 800 mil casos de dengue. Que produtividade sai de uma sociedade com essas características? Não existe isso, com o aluguel da inteligência dos outros, enfim. Esses são os 3 fatores estratégicos. E isso nos trouxe ao tempo presente. Como a gente segue adiando a confrontação dessas questões estruturais por problema político, por conjunturas superficiais, ciclos de consumismo populista, logo em seguida interrompidos por crises cambiais monstruosas, nós chegamos à seguinte situação: por que eu não posso acreditar que o Brasil vai crescer se nós não virmos essa agenda sendo tratada? Porque desenvolvimento não é consequência de conversa fiada. Desenvolvimento não é consequência de wishful thinking, ou seja, eu digo que vai e vai, eu desejo e tal. Há uma influência de expectativas, mas se as expectativas colidirem faticamente com as premissas, elas nada mais são do que mentira, que aliás é do que é pródiga hoje a realidade brasileira. Hoje está se anunciando para o ano que vem 3% de crescimento econômico. Eu não consigo ver. Por quê? Anotem aí. Desenvolvimento, no caso brasileiro, muito similar ao caso americano, é uma variável do consumo das famílias. Então, no Brasil é gravíssima a influência do consumo das famílias para que a taxa de desenvolvimento seja deste ou daquele outro tamanho. O Brasil está com 13 milhões de desempregados e quase 22 milhões de pessoas empurradas para a informalidade. E o Brasil tem hoje 63 milhões de cidadãos com nome sujo no SPC. Se você tem este número de a demanda e a demanda agregada colapsados nessa extensa proporção, este motor do desenvolvimento não me parece que vai funcionar pelo espontaneísmo individualista do mercado. O mercado não conhece como fazer, não sabe como fazer isso, porque o mercado não sabe no mundo e nos manuais, vou provocar o professor de Chicago, que são manuais brilhantes, são mais de alta ciência. Mas quem é no mundo de Chicago que sabe o que é comprar uma coisa em 5 vezes sem juros no cartão? Lá em Chicago, ouviu falar nisso? Alguém pode chegar com Visa, Visa é uma bandeira americana, American Express, você diga, meu irmão, eu quero aqui um sapato, pica aí em 5 vezes. Ninguém sabe o que é isso, e o Brasil foi desenvolvendo. Sabe o que é correção monetária? Eu desafio alguém a furar meu olho com uma página de um manual de Chicago para explicar o que é correção monetária e o seu efeito na inflação para sempre. Nós fizemos o Plano Real, eu ajudei a executá-lo numa hora crítica. Até hoje o Brasil está hiperindexado com seus preços. O que é indexador em Chicago? Ninguém sabe o que é. É assim, nossos preços são uma variável instantânea do dólar, e aí você tem o dólar desvaloriza ciclicamente, o IGPM que o Fernando Henrique criou para dolarizar as tarifas das empresas estatais, queria privatizar. E aí você tem o dólar vai para cima, o IGPM captura esse dólar para cima e você mete isso na tarifa de energia elétrica.
cujos custos incidentes são praticamente 100% em real. E nunca mais desceu, porque o dólar depois desce. E a tarifa fica e daí vai para cima. E nós temos a matriz energética mais limpa e barata do planeta Terra e a tarifa de energia elétrica hoje mais cara do mundo. Vai ver se Chicago entende isso. Porque Chicago é honesta, Chicago é científica, Chicago estuda. Aqui é picaretagem, pura e simples, com o Estado a serviço, o poder político subornado a serviço dessa equação. Então, do consumo das famílias, para ir concluindo a minha reflexão, não parece que o motor do desenvolvimento vai vir. O segundo movimento... Tenha calma que vai piorar. O segundo grande motor, só em ordem de apresentação, o segundo grande motor é o investimento empresarial. Então você tem que a economia brasileira hoje, na pior depressão da sua história, nós estamos hoje com algo ao redor de 25% a 30% de capacidade instalada ociosos. Então você tem o investimento empresarial, não é provável que você vai investir numa nova fábrica se a fábrica que existe está com 20%, 30% de capacidade instalada ocioso. Isso assim, é generalizado por aí afora. Então o primeiro ciclo, isso se houvesse uma retomada de consumo, seria a tomada lenta de capacidade instalada ociosa, que é um crescimento sem investimento. Isso por quê? Porque o empresariado, intoxicado, de forma inclusive meio esquizofrênica, com a lógica de juro alto, colapsou também. Ninguém quer falar, mas existem trabalhos acadêmicos, esse agora em Colômbia, não é Colômbia? Cadê? Aquele rapaz que escreveu aquele trabalho, o Nelson, aquele lá de, é Colômbia ou New York University, que atribui a estagnação do Brasil ao colapso do endividamento empresarial. Trabalhou conosco. Enfim, Colômbia, o fato é o seguinte, já há quem atribua a este fator sozinho, mas eu quero somar com os outros três, que o setor privado brasileiro está com o maior endividamento da história. Felipe Rezende, seriam 2 trilhões de reais de endividamento consolidado do setor privado, 400 a 600 bilhões de reais, dos quais caminhando rapidamente para crédito de recuperação duvidosa. O que é que isso provoca no setor financeiro? Uma brutal retração na oferta de crédito, uma grave insegurança e de maneira que eu estou vendo por dentro, ninguém paga ninguém em São Paulo. Isso deriva para a estatística de falências e concordatos, que agora chama de recuperação judicial, que está simplesmente dizimando a base produtiva brasileira. Olhem os números. Nos últimos 3 anos da Dilma, do desmantelo da Dilma para cá, o Brasil fechou 13 mil indústrias. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. Dos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá, dessa converseira mole toda que nós assistimos com o desastre político incidente sobre tudo isso. Portanto, o endividamento empresarial também neste volume, o laissez-faire, o individualismo do mercado, não vai resolver sozinho. Terceiro, o colapso fiscal, que o empresariado, a elite, o pessoal do mercado põe em primeiro lugar, e é fato. O colapso fiscal brasileiro também não tem precedente. Deixa que eu lhes diga, por exemplo, a história da evolução fiscal brasileira na constância dessa modelagem estúpida que foi aplaudida pela elite brasileira. Eu fui ministro da Fazenda até 31 de dezembro de 1994. Os números eram os seguintes: o Brasil tinha uma carga tributária, na data em que eu entrego para o Pedro Malan, de 27% do PIB. A carga tributária brasileira, em 94, o dia 1º de janeiro de 95, era 27% do PIB. Eu escrevi artigos técnicos recomendando aumentar a carga tributária brasileira, eu sou doido desde sempre, né? De 27% para 30%. E propunha que esses 3% adicionais, 1,5% fossem para financiar um investimento estruturante do país e 1,5% fosse para qualificar a estrutura da dívida pública que, sem precedente nos manuais de Chicago, no Brasil vence 26% em 4 dias. Ouviram? O Brasil tem uma dívida pública que galopa para 80% do PIB, a dívida bruta. E o problema da dívida, como todo endividado sabe, não é só o tamanho, é o prazo. Pois bem, 1/4 dessa dívida, de 5 trilhões e 250 bilhões de reais, vence no Brasil em 4 dias.
Eu quero ver um manual de Chicago, pode furar meu olho com um livro inteiro de alguém que mencione um caso de dívida pública com esse nível de prazo. Para você encontrar uma equação fiscal que encare isso. Isso não existe, nem teoria, ou nós brasileiros estamos sós. Nós precisamos refletir estrategicamente sobre o nosso problema pelas nossas peculiaridades. Pois bem, o setor público brasileiro, na brincadeira do Fernando Henrique, tinha uma dívida pública de 38% do PIB, com 27% de carga, e patrimônios desmobilizáveis, vão repetir agora mesmo conceito estúpido, não é? Que ascendiam a 400 bilhões de dólares na época. Olha o que o Fernando Henrique fez em 8 anos. 8 anos dessa modelagem. Carga tributária subiu de 27% para 32% do PIB, a maior alta de tributos da história do capitalismo mundial. A dívida pública, que deveria ter sido abatida com esse galope, subiu de 38% para 78% do PIB. E o Fernando Henrique vendeu 150 bilhões de dólares a preço de ninharia, entregando a pretexto de que é muito melhor dar de graça para a iniciativa privada do que manter estatal. E o resultado prático, a dívida brasileira hoje está aí como está e os ativos simplesmente foram torrados. E agora querem fazer a queima final. E eu não tenho nada contra conceitualmente a privatização. A minha pergunta é como nós vamos financiar o passivo externo em dólar que essa privatização entregue ao capital estrangeiro vai demandar. Então a China vem e compra nossas usinas hidráulicas perfeitamente, vai vender quilowatt-hora em real, mas vai converter tudo isso em dólar, em global source para as turbinas, em manutenção, em serviço, porque ela quer isso. E aí vai mandar lucro, dividendo, tudo em dólar. De onde é que vai vir o dólar para pagar essa conta? Então, primeiro, o colapso do consumo das famílias. Segundo, o colapso do endividamento empresarial, do investimento empresarial. Terceiro, o colapso fiscal do Brasil e a interdição de que a gente não pode discutir aumento da receita. É isso, o colapso fiscal quer dizer que não tem investimento público. Hoje, o nível de investimento da União Federal está em 0,6% do PIB, o menor da história, desde que se mede esse índice. E juntando o setor público consolidado, dá 1,2% do PIB. Isso daí não vem investimento. Só para vocês terem ideia, a necessidade de manutenção da infraestrutura do Brasil pede 3% do PIB de investimento por ano. E não há nenhum país do mundo que tenha equacionado a sua estrutura de infraestrutura sem participação do Estado. Ponto. Isso é grave quando você entra numa palestra fiscalizado por qualificações tão extraordinárias, você dizer essas coisas de nunca. Não há precedente de país nenhum do mundo que haja lançado sua infraestrutura sem uma coordenação estratégica, uma presença estratégica do setor público. Simples assim. Não precisa ser necessariamente estatal. Mas o crédito de longo prazo, uma série de coisas, PPP, concessão, enfim, uma série de ferramentas, mas há necessariamente ter a garantia do Estado, porque a infraestrutura é um investimento de longa maturação, de rentabilidade muito baixa no curto prazo, num país que paga 3, 4% de juro, 2% de juro ao mês em determinados ativos, vai fazer infraestrutura para quê? E, por fim, a questão estrutural, e com isso eu termino, não sem fazer uma rápida menção sobre o nosso amado Ceará. É a questão estrutural de que o Brasil segue alimentando a ilusão de que nós vamos pagar o modo de consumo moderno a que justamente aspira a nossa população e que se refere a um certo padrão de vanguarda tecnológica. Que quer dizer o seguinte, a química fina de última geração, o bem de capital de última geração, o eletroeletrônico de última geração, a informática e os bens de comunicação de última geração. E eu quero saber onde é que cabe na inteligência medíocre ou brilhante de quem quer que seja que nós vamos pagar esta conta de produtos de alta linhagem, de alto valor agregado, com commodities, milho, feijão, soja, boi, porco, galinha e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Ciclicamente a gente alimenta a ilusão que sim, porque as commodities historicamente oscilam. Então, quando as commodities foram lá em cima, na sequência que antecede a 2008, o Lula governou popularmente. Então, o Lula vendia uma tonelada de minério de ferro a $190. Quando a Dilma pegou o pepino na mão, estava vendendo a 38. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, estava vendendo o barril de petróleo a 110. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o barril de petróleo a 40. E assim todas as commodities.
E a conta não fecha. Isso foi o que quebrou o Fernando Henrique, quebrou o Brasil lá atrás. E a consequência disso é a desvalorização do câmbio, que entranhadamente está imediatamente vinculado aos preços da vida do nosso povo. Porque nós hiperindexamos a economia e é assim. Eu brinco sempre com a minha turma aí jovem, vou renovar a turma que está no Facebook, a gente não compra dólar, mas come pão. E pão é trigo, e o Brasil não produz trigo com suficiência para o pão que a gente come, portanto, o trigo tem que ser importado. E importado paga em dólar. Então, a gente não compra dólar, mas come pão. E come pão. E pão é trigo e trigo é dólar. Os remédios, nós abrimos mão da indústria farmacêutica brasileira, temos só maquiladoras, resultado prático, subiu o câmbio, os remédios explodem o preço. Como o Fábio já falou aqui, explode de preço. Aí os malucos meteram uma emenda na Constituição dizendo que o Brasil está proibido de fazer o nominal mais a inflação no ano no exercício fiscal. Aí se o câmbio desvaloriza 30%, a inflação da saúde, os insumos, os remédios, os meios de diagnóstico médico, tudo é câmbio. Ou se pegou essa emenda no dia que estava contingenciado, como aconteceu com ciência e tecnologia, está no menor investimento desde os últimos 16 anos. Aí, sem coordenação nenhuma, meter esse monstrengo que não tem precedente no planeta Terra e o resultado prático. Isso tudo é uma barafunda que explica por que não dá para eu ser um crente de que as coisas vão crescer 3% no Brasil. Por quê? Porque se crescer 2%, por conta dessa última interdição, o buraco na conta de importado explode. E aí desvaloriza o câmbio, e o câmbio desvalorizado mexe nos preços, e aí detona essa maluquice de juro alto para enfrentar preços administrados pelo governo. Professor, pega um livro de Chicago, um só que diga assim, como é que alguém enfrenta com taxa de juros um preço administrado pelo governo? Então o governo baixa uma tarifa de energia elétrica, bota um decreto assim, a partir de hoje a tarifa de energia elétrica vai subir 5%. Aí a inflação captura isso e vai para o índice. Aí o Banco Central diz assim, opa, apareceu sua inflação aí, que foi derivada do câmbio. Aí mete a taxa de juros. Taxa de juros funciona sob preços que estão no mercado livre, inflados por uma hipertrofia da demanda. Você encarecendo a demanda agregada, você dissuade a demanda num país que não conheça o que é os 5 vezes sem juro. Porque o nosso povo aqui não faz a conta do juro na prestação da geladeira. Por anos de inflação que nenhum país do mundo teve, o nosso povo faz a conta se a prestação cabe no bolso neste mês. E aí pouco importa que ele paga 2 geladeiras, 3 geladeiras e leva só uma, desde que a prestação se acomode no fluxo de renda. E aí os caras metem taxa de juros em cima, que por sua vez entra na questão fiscal de uma forma absolutamente improvável. Então o Brasil tem essa questão estratégica, estrutural, e nós precisamos debater isso, sei o que não há. Tudo mais será voo de galinha, ilusão de ótica, manipulação, especulação. O Ceará, para os nossos visitantes, né? O Ceará é um ato de teimosia. Né? Nós aqui somos assim, 80% do nosso território é um afloramento de pedra. É um solo imprestável à agricultura mecanizada de alta linhagem. Aqui não dá trigo, não dá soja, não dá cevada, não dá, enfim, nada dessas culturas de alta linhagem. O Ceará, 95% do território é submetido ao capricho do semiárido. Normalmente chovem 4 meses por ano, contra 8 sem nenhum pingo d'água. Né? Mas é muito certo que para nós haverá a cada 3, 4 anos de seca. Então, e nós somos a maior densidade demográfica do país, do seu ponto de vista de semiárido do mundo, uma das maiores densidades demográficas. Então, o que é que nós precisamos fazer? No passado, nós vivíamos razoavelmente bem, porque o sistema de preços se formava localmente. Então, como era o preço do feijão? O preço do feijão era quanto custava produzir meia légua fora de Sobral, com qualquer produtividade, com qualquer tecnologia, mais o leite das crianças. Portanto, era certo que eu podia plantar feijão, mesmo com produtividade baixa, enfrentando lagarta, pragas, etc., com tamanco, o diabo rezando para São Pedro mandar chuva, porque quem quisesse comer feijão, comia do meu feijão, mais o lucrinho, sei o que não comia. Hoje não é mais assim. Por um misto de logística eficiente, taxa de câmbio manipulada, financiamento sofisticado, tecnologias assimétricas, o feijão do Paquistão chega em Sobral mais barato do que custa produzir meia légua fora de Sobral. Isto detonou com a nossa tradicional economia.
A sequência natural disso foi uma brutal migração e uma certa imprudência dos nossos ancestrais, até que chega Virgílio Távora, que compreende a necessidade de que o Ceará tem que sair desta encalacrada e partir para uma economia de industrialização. Num tempo em que a indústria era sinônimo instantâneo e real de emprego, que já nem é tão mais moderna. Mas segue sendo, como disse para o Brasil, dramaticamente verdadeiro que o Ceará não pode mais continuar com quase um quarto da sua população vivendo no campo de forma dispersa, atomizada, gerando, quando dá tudo certo, 2% do PIB. Esta é a explicação do Ceará pobre. 25% da população, acho que o número não mudou muito, não é? Que geram 2% do PIB do Estado quando dá tudo certo. Milho e feijão, porque o algodão também perdemos a capacidade, porque o algodão... Pô, então é 2, não é 4? Pronto. PIB da agricultura, 4% do PIB do coisa e 25% da população vivendo disso. Portanto, parece óbvio que nós precisamos diversificar nossa estrutura produtiva, fazer um novo ordenamento territorial. A seca é menos grave do que a cerca, porque há 350 mil hectares de terras ótimas para irrigação, mas a irrigação exige intensividade de capital, exige acesso a mercado, exige uma série de tecnologias e a nossa baixíssima formação bruta de capital aqui não permite que o trabalhador brasileiro do Ceará tenha acesso a isso sem uma novidade aí que se chama presença do Estado na economia. Portanto, nós estamos fazendo da tripa coração, obedientes a um planejamento muito seguro. O Ceará tem, por exemplo, já está praticamente executado o plano estratégico de recursos hídricos, é o estado do semiárido mais equipado para enfrentar a seca. Então, o problema com São Francisco e o Eixão das Águas, nós estamos resolvidos sob o ponto de vista de abastecimento d'água. Agora precisa ver que tipo de manejo nós vamos fazer disso, né? Mineração metálica e não metálica é uma alternativa, mas parece que o Ceará precisa ainda desesperadamente praticar aquelas concepções de uma indústria de base que gera uma indústria vertical em petroquímica, em siderurgia, e agora nós temos a facilitação por conta do Porto do Pecém, sua eficiência, e as nossas estruturas universitárias que antes não tínhamos, e de ciência e tecnologia, e agora temos. Portanto, se nós persistirmos nisso, estamos fazendo uma aposta na contramão aí do tal mercado de fazer a educação ir na frente. Normalmente a educação é uma relação bionívoca entre renda e educação. Nós estamos fazendo a educação ir na frente para ver se ela produz renda, e certamente produzirá. Sim, essa estrutura toda, isso é que eu estou dizendo. A universidade nós meio que temos há muito tempo. Ela foi para o interior e está se qualificando. A Escola de Medicina de Sobré é a melhor do Brasil, na avaliação do MEC. Portanto, nós estamos rivalizando aí na linha correta. Eu sou otimista com o Ceará por isso, porque nós aqui não aceitamos interdições ideológicas. Nós aqui forçamos por coesão política a execução de um projeto planejado e coordenamos o Estado com iniciativa privada muito convergente e investimos em gente. Aqui, acredito que a gente ainda pode fazer. Porém, o Ceará, dos últimos anos, conseguiu uma facilitação na relação com agências multilaterais, Banco Mundial, BID, CARF, mais recentemente, e tudo isso passa por um penoso processo burocrático em Brasília que nós facilitamos. Esses tempos esquisitos que nós estamos iniciando, não sei se não vão estrangular esses caminhos nossos. Vigiemos. Muito obrigado a todos. Tem que sair? Professor Fernando, palavra. Eu pediria, quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, passa por escrito e entrega ao pessoal aqui do apoio. Fernando, a palavra. Tem um vídeo aí? Não, uma apresentação. Sai. Pode fechar, galera.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Flávio Ataliba. Como o Ciro falou, é certamente um ativo de capital humano fantástico para o Ceará. E para mim, como ex-professor, é sempre uma felicidade ter o sucesso dos ex-alunos, né? Esse convite para comentar o Ciro é certamente muito agradável, porque eu sou pau de arara. Se me perguntar a minha definição, como uma vez o Mário Vargas Llosa fez, né? Quem sou eu? Ele era mais latino-americano, coisa semelhante, né? Então eu diria que eu sou, antes de tudo, um nordestino, um pau de arara que me identifica, né? Talvez o meu hino seja Asa Branca, tá certo? E a festa da minha família sempre se encerra com frevo mulher. Dançamos frevo mulher sempre, né? E eu gostaria de saudar todos aqueles que são secretários, colegas meus, público em geral, e comentar o Ciro Gomes. Eu pensava que ia ser uma tarefa extremamente difícil. Meu Deus, o que eu vou falar, né? De repente ele tem um pouco de incontinência verbal, que é uma característica pessoal do mesmo, né? E o que eu iria dizer, né? A apresentação dele se dá em duas partes, e na primeira parte eu concordo em gênero, número e grau. A única coisa que eu discordaria um pouco é essa crítica tão acirrada a Chicago, né? Acho que vocês não sabem o que é ser aluno de Chicago na minha época, né? Eu tive o grande prazer de ser aluno de um dos maiores professores de toda a vida, que era o Gary Becker, que foi prêmio Nobel de Economia. E as provas de Chicago no primeiro ano eram duas provas. E Chicago tinha uma política de admitir o dobro de alunos que ela manejava, sabendo de que cada um ia ser reprovado. Então nós entrávamos naquela prova completamente, né? Era uma coisa terrível, né? E pior é que mesmo brasileiros, eles queriam que você fosse reprovado quando eles passavam, para dizer: fulano, eu passei e fulano foi reprovado, né? Então o ambiente de Chicago era terrível. Não havia um ambiente agradável entre os alunos, porque era uma concorrência terrível. Se você ia a Joseph Regenstein Library, que é uma biblioteca fantástica, aqueles artigos que você deveria ler porque saberia que poderia cair, as páginas estavam rasgadas. E depois essas questões que você falou, Chicago se caracterizava justamente por fazer esse tipo de pergunta na prova. Por exemplo, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que eu não tenho resposta, que seria uma pergunta de Chicago. Por que no Brasil você paga 2 vezes no cartão o mesmo preço, ou 3 vezes, né? Isso é questão típica de Chicago. Qual é a lógica econômica da drogaria Pacheco, quando eu compro meus medicamentos para minha mãe lá no Rio? Eu quero pagar à vista, me dá desconto? Não. Né? Quer dizer, eu não entendi até hoje essa lógica, não tive tempo de entender por que eles fazem esse tipo de coisa, né? Qual é a lógica da taxa de juros no Brasil ser o que é? Como é que pode uma taxa de juros de 250% ao ano ou coisa semelhante, né? E nós estamos falando depois de 25 anos de Plano Real. Então, aqui tem coisas terríveis. O Friedman veio aqui para aprender indexação. E aí eu discordo de você. Em todo mundo existe indexação e existe inércia. Inércia é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro. E eu acho que é a função do Banco Central, sim, manejar os juros, mesmo que essas coisas acontecem, porque esse manejo dos juros, que é esse sistema de metas de inflação, é um sistema que funciona fantasticamente bem, foi descoberto pelos novos-zelandeses e o mundo inteiro copiou. Agora, para comentar a primeira parte do Ciro, eu vou começar aqui com a exposição. Se todos vocês forem economistas e saberem disso,
né? Passa para a segunda, por favor. Aí eu vou... É uma aritmética muito simples de matemática financeira. YT é Y0, 1 mais R elevado a T. No ponto zero, você aplicou Y0, a taxa de juros vai ser R e você vai aplicar por T períodos. Aqui a minha secretária errou. Quando eu erro uma coisa, eu boto a culpa na secretária, nunca sou eu. Então isso aqui não tem, não, esse Y0 aqui. Então o que você vai fazer ali é dividir o Y0, passar para cá, e aí fica com isso. E aqui 1 mais R elevado a T, eu vou botar 2. Então a pergunta é o seguinte: se eu tiver um valor, quanto tempo eu levo para dobrar este valor? Essa é a pergunta. Qual é o tempo T em que eu vou dobrar o valor que eu iniciei? Aí eu pego e boto o logaritmo dos dois lados, logaritmo de 1 mais RT e logaritmo aqui de 2. Logaritmo de 2 é 0,769. E logaritmo de 1 mais R elevado a T é T logaritmo de 1 mais R. Logaritmo de 1 mais R, 1 mais X é aproximadamente igual a X. Então eu chego com essa fórmula que T é o logaritmo de 2 dividido por R. Para dar em valores percentuais, multiplico e divido por 100, tenho 70 dividido por R, e aqui a coisa vai ser a tragédia brasileira. Eu digo isso que é de você sentar no chão e chorar. Quer dizer, essa é a situação brasileira, você chora quando você vê esses números. Quer dizer, a pergunta é o seguinte: dado uma taxa de crescimento da renda per capita, quantos anos leva para você dobrar a renda per capita? Então, se eu tiver uma renda per capita tipo chinesa de 7% ao ano, 70 dividido por 7, em 10 anos eu dobro. O número que você deu, para você ter uma ideia, de 1980 até hoje, o crescimento da renda per capita brasileira foi de 0,6% ao ano. 0,6% e dividindo 70 por 0,6, nós vamos dobrar a renda per capita em mais de 100 anos. Mais de 100 anos, o Brasil, se continuar fazendo o que nós estamos fazendo, vamos levar um século. Isso é uma tragédia. Depois, o pessoal critica os militares. E aí o Ciro hoje está defendendo os militares. O Ciro hoje defendeu o regime militar e eu tenho que aplaudir. No Brasil... Eu acho que os militares são um fator positivo, mas o regime não. Não, o regime não. Mas o Brasil teve talvez o maior presidente de todos os tempos, um cearense. Esse era um estadista, era um general, chamava-se Castelo Branco. O seu grande ministro era o Roberto Campos. Ele não tinha a vaidade do que sucedeu no Brasil depois dele. Todos os ministros da Fazenda, vou lhe excluir para não brigar, todos os ministros da Fazenda brasileira têm um ego terrível, estão pensando mais nele do que no país. Roberto Campos não, nem Bulhões. Eles tinham a ideia de que queriam um país grande, eles queriam fazer um país. E o coordenador, que era o ministro forte, que coordenava tudo, era o Roberto Campos. Tinha uma coordenação estratégica, coordenava tudo, todos os planos, de curto, médio e longo prazo. Construiu um instituto, no qual este aqui é baseado, o IPES, que é o IPEA, e o IPEA tinha gente de tudo que era lado, que você quisesse, tinha os melhores quadros no Brasil. Transporte, fizeram o GEIPOT. Não se fazia estrada sem fazer análise de custo-benefício. Não se fazia um projeto de transporte assim por diante, né? Então eu acho que quando a gente vê isso, e a gente passa para os outros números aí você vai ver o tempo que você leva, né, em 5% que a gente deveria ir. Se a gente tivesse um crescimento de 5%, nós levaríamos 14 anos para dobrar a renda per capita. Agora, pega os dados do Brasil, que é os dados da próxima tabela, né? Quer dizer, o milagre brasileiro, renda per capita, era 5,8%. Divide 70 por 6, cada 12 anos você estava dobrando a renda per capita. Aqui, de 60, de 1920 a 1980, era mais ou menos esse tipo de taxa. Quando chega aqui,
degringolou. Né? Quer dizer, degringolou e o Brasil passou a ser um país medíocre. Agora é onde eu vou discordar do Ciro, porque a responsabilidade vai para ele. A pergunta é o seguinte, aqui eu vou usar o título do livro, do Acemoglu, Why Nations Fail. Por que as nações fracassam? O que levou ao nosso fracasso? O que a gente está fracassando, né? Aí o Ciro falou corretamente que 3 pontos, que é a acumulação de capital fixo, ninguém pode ficar rico sem poupança, eu concordo, gênero, número e grau. Ninguém pode ficar rico sem capital humano, sem educação, que é o que você falou. E no fundo você falou na terceira, que é essa coordenação, etc., mas eu colocaria inovação tecnológica, absorção de tecnologia. Ninguém pode ficar rico sem essas 3 coisas. Agora, eu levei um tempo a aprender na vida, porque a minha vida acadêmica foi sobre hiperinflação. E eu construí modelo de hiperinflação. Quem quiser, compra agora em inglês, tem um livro meu na Springer, que eu coletei tudo, né? E o título eu botei Exploring the Mechanics of Chronic Inflation and Hyperinflation. Eu botei The Mechanics. Porque isso que o Ciro está falando aqui é The Mechanics. É a mecânica do processo, é esse. Você precisa disso daqui. A hiperinflação é o déficit público, isso é a mecânica. Mas tem uma pergunta mais profunda, né? Por que a nossa sociedade usou a hiperinflação, usou esse tipo de instrumento para se financiar? Aí a pergunta é muito mais profunda, porque você tem que entender economia política. Por que a sociedade escolheu esse caminho e não outro? E aí eu vou para o Acemoglu, que é o que está lhe faltando para você dar aquela interpretação. O Acemoglu diz que um país se torna rico devido a 4 coisas. Geografia. Ele já disse que geografia, o Ceará, certamente foi punido por Deus. Não tem como melhorar o Ceará, porque a geografia daqui é essa. Nós, nordestinos, fomos punidos pela geografia, mas especializamos em outra coisa. Nós exportamos capital humano, porque nordestino burro nasce morto. Entende? Então, nós exportamos capital humano que é para... Né? Mas geografia nós não temos o que fazer. Depois, sorte. Sorte se Deus fosse brasileiro, mas Deus mostrou que não era brasileiro nos 7-1 da Alemanha. Então, Deus não é brasileiro. O que falta? Cultura e instituições. E aí é que eu acho que é o problema nosso. Quer dizer, o problema nosso é cultura e instituições. E nós temos que fazer autocrítica. Autocrítica, né? Quer dizer, cultura. Aí eu vou dar o exemplo aqui da coisa do Max Weber. A ética protestante. O cowboy. A ética protestante, o cowboy vai lá, mata todo mundo, resolve tudo, né? Depois o Japão. Um economista marxista, Michio Morishima, escreveu um livro fantástico colocando a ética de Confúcio. Um marxista, ética de Confúcio no Japão. Então, no Japão nós temos o samurai. Quem conhece o Japão, e eu me apaixonei pelo Japão e comecei a estudar o Japão há longo tempo atrás, mudou minha cabeça completamente, né? O Japão é uma coisa fantástica porque decide em 1868 que vai ser mais rico do que o Ocidente. Joga aquela teoria do Fernando Henrique, do centro, periferia, dependência, isso não existe porra nenhuma. O que há é uma decisão nacional de saber o que eu vou fazer. Essa é a decisão fantástica do Japão, né? E aqui no caso do Brasil, vocês podem não gostar, e eu fiquei pensando... Cowboy nos Estados Unidos, samurai no Japão, e o que eu boto no Brasil? Eu escolhi Macunaíma. Por que Macunaíma? Porque é o mau caráter. Quer dizer, é o patrimonialismo ibérico e daquilo que eu falei ontem, da economia dos privilégios. Não? E Portugal e Espanha, eles foram salvos, porque se juntaram ao mercado comum europeu e quem manda lá é a Alemanha. De vez em quando os alemães
fazem besteira como fizeram aí, matando judeu, etc., dar porrada nos franceses, essas coisas todas. Mas a Alemanha é uma sociedade muito organizada, com uma produtividade fantástica, e quando os franceses ficam atrás, sai correndo feito louco. E aí a gente vai olhar para os nossos vizinhos, que é o nosso vizinho argentino, pior do que a gente. Há 100 anos eles eram mais ricos do mundo, agora já estão em classe média baixa. Não? Não? E aí essa questão da cultura que a gente tem que reexaminar, né? Eu ontem fui dar uma palestra lá na economia, né? E antes passei pelo banheiro, porque a gente vai ficando velho, precisa ir ao banheiro de vez em quando, né? E cheguei lá, encontrei o que eu sempre encontro no Rio, que eu sou um cinéfilo, gosto de teatro, quero diminuir meu coeficiente de ignorância, né? Então vou a teatro, cinema, essas coisas todas, né? E os banheiros são terríveis. O brasileiro tem o direito de mijar, mas não tem a obrigação de dar descarga. Quer dizer, é terrível. Você entra em qualquer lugar de classe média, eu estou falando do Espaço Itaú no Rio, dos cinemas que eu frequento, dos teatros, e as pessoas urinam e sequer dão a descarga. Esse é o tipo de gente que a gente está construindo. Os velhos aposentados, todos os anos, têm que dizer que está vivo, que é a falta de respeito à cidadania. A lei seca, que tanta gente gosta, é uma coisa que só existe aqui. Já pensou fazer uma lei seca na França e os franceses que gostam de tomar seu vinho fazendo suas refeições? Quer dizer, lei seca, e tem gente que se orgulha, fui o deputado que botou a lei seca. Pô, tem que botar esse cara para fora. Depois tem as batidas policiais. Eu moro no Leme, tenho que passar pelo Túnel Novo, na Princesa Isabel. Todo sábado, quando eu vou jogar minha pelada, às 4 da tarde, está um desgraçado lá parando o trânsito e infernizando a vida de todo mundo para porra nenhuma. Não? A elite brasileira, eu acho que ela viaja para o exterior só para fazer compras. Copiou o hábito da pipoca no cinema. Mas por que não pode copiar as outras instituições? Como é que a gente vai mudar os hábitos, a cultura, né, desse povo que só quer vantagem, que só quer coisa, etc. Né? Falando da política. Quer dizer, se você olhar, esse pessoal todinho, tudo do mesmo lado, e obviamente todo mundo querendo ser presidente da República ao invés de se unir. Eu me considero um social-democrata, mas, quer dizer, se você pegar Ciro, Alckmin, Marina, por que vocês não se unem, porra? Por que você não bota alguém como candidato e outro como vice, porra? E aí todos se ferraram. E aí nós temos a cultura da injustiça social. Eu só me dei conta disso no dia que eu fui à Índia. No dia que eu fui à Índia, né? Eu viajo muito hoje em dia, eu aprendi tudo isso que eu estou falando aqui com minha experiência internacional, porque eu estudei em Chicago 4 anos. Depois eu fui fazer um tratamento de desintoxicação na Bélgica por 1 ano, depois de Chicago, que aproveitei para ir a Moscou. Leningrado, eu fui a Moscou e Leningrado ainda em 76. Né? E a cultura da injustiça social eu descobri na Índia. Porque eu fui lá na Old Delhi, não acreditei que não tinha visto, porque o fuso horário é 7h30, não me pergunte por que é 7h30. Aí eu voltei lá, eu nunca vi tanta miséria na vida. Na rua. A favela era na rua. E depois aquela coisa dos hindus, que estratificaram a sociedade e diz para o cara, meu filho, tu é pária, se tu se comportar bem, tu muda, mas se comportar mal, tu vai virar cachorro na próxima geração, tu vai ser animal, pô. É uma estratificação social terrível. Aí eu dei conta de que todo dia eu passo pela rua e sou indiferente à miséria que nós temos aqui. O Brasil é o país que tem uma distribuição péssima de renda e o que explica somos nós e a nossa cultura de termos
falta de consideração com o próximo. Somos nós, não é o FMI, fora o FMI, fora não sei quem. Não, fora o FMI. Você acha que o FMI está botando garoto lá na rua? Então eu acho que a cultura é uma questão importante que nós devíamos fazer a meia-culpa e procurar, através das escolas, introduzir cidadania, introduzir valores, introduzir coisas para mudar a maneira de pensar, porque isso vem do pai para filho, passa patati patatá, né? E a outra questão que eu acho que você não falou, que essa é fundamental, são as instituições. As instituições são as regras do jogo, formais e informais, né? E aí compete a você. Você é o político. Você é o cara que vai construir isso. Não sou eu o economista. Quer dizer, a classe política brasileira fracassou desde a redemocratização. O resultado depois de 80 é a classe política fragmentada, todo mundo querendo oferecer coisas boas. Quer dizer, você chegou a um país em que um candidato fixou o preço do bujão de gás. Quando eu vi aquilo, eu disse, esse aí não vai ter meu voto nunca. Candidato a presidente fixando o preço do bujão do gás, você não vai... O outro ofereceu o 13º da Bolsa Família. Tipo, o que é isso? Então, você precisa ter instituições que sejam instituições sólidas do ponto de vista político. O grande fracasso desse resultado que nós temos aí, certamente foi a democratização, a Constituição e a fragmentação de todo o sistema político, que levou a esse resultado. Quer dizer, os políticos não estão preocupados com o longo, médio prazo, eles estão preocupados em ser eleito de qualquer jeito e ficar lá no bem bom. Quer dizer, esse é o grande problema brasileiro, é o problema da nossa organização política, né? E nós tivemos os mesmos hábitos de sempre. Todo presidente da República, uma vez eleito, ele muda o organograma do Estado. É o que a gente está vendo aí. Não tem um sem exceção. O Estado é deles, pô. Como é que ele chega lá e muda o organograma? Você já viu alguém chegar nos Estados Unidos e mudar o organograma? Tem outros que não querem nem morar no palácio. Foram morar na casa da Dinda, né? Chega alguém que é presidente americano, não vai morar na Casa Branca? Alguém que é primeiro-ministro britânico não vai morar em Downing Street? Isso não existe. Você acha que o presidente francês não vai morar no Champs-Élysées? Você acha que ele tem que mudar o organograma todo? Quer dizer, se eu fosse político, eu ia contratar as escolas de administração e dizer, meu filho, desenha como é que eu devo fazer esse Estado para ele se tornar de qualidade, bom, etc. É o pessoal de administração que entende isso. Aqui no Brasil não, é toma lá, dá cá, etc. Então, a questão toda do Brasil, né, eu acho que é a questão das instituições políticas. Eu acho que você tratou bem da primeira parte, e está faltando essa segunda parte, que eu estou fazendo inspirado por Acemoglu. Quer dizer, eu como economista, eu aprendi isso em Chicago. Eu só posso falar alguma coisa se eu tiver alguma base teórica. Se eu não tiver nenhuma base teórica que me leve a entender o fenômeno, eu preciso dizer, não sei nada disso, né? E lendo o Acemoglu, fui entender. Embora o Acemoglu cometa um grande erro. Quando se lê o Acemoglu lá sobre Lula, ele acha que o Lula estava fazendo o que ele chama de instituições includentes. E, obviamente, o Lula nunca fez isso. O Lula sempre foi da patota. E da patota dele. Jamais alguém fora da patota ia entrar lá. Foi o ledo engano do nosso candidato, né, pensar que o Lula e o PT, aquele é um clube do Luluzinha. Só entra, se está lá, você está. Se não vai, não vai não. Que é característico de todos os partidos de inspiração marxista. Quando você pega os partidos de inspiração marxista, eu acho que você tem esse problema, porque eles não estão preocupados com regras que simplesmente permitam todos entrarem, etc. Isso não existe. Então, o que nós brasileiros temos que fazer é mudar nossas instituições políticas, mas outras instituições.
Quer dizer, se falar das empresas estatais, e eu concordo com você, porque aí, na verdade, eu trabalhei pouco tempo para uma pessoa que eu acho que ele era boa pessoa, mas não entendia de nada, que era o presidente Itamar. Como eu gosto de jogar pelada, o Itamar chutava a bola. Se era contra o gol ou para o outro gol, ele não se entendia nada. Ele chutava. E eu, naquela época, que não entendia de nada, chegava para o ministro e dizia, não, me dá uma chance, deixa eu ir lá no palácio que eu vou conversar e tentar convencê-lo. Porque o meu plano lá era simples, era pegar as estatais e trocar pela dívida pública e eu zerava. Zerava a dívida pública e fazia o ajuste fiscal. Esse era meu plano. O Itamar depois escreveu dizendo que o indivíduo que queria fazer isso, ele estava fazendo privatização selvagem, que era eu. Eu não queria fazer privatização selvagem. Eu não queria fazer o plano Jorginho Guilherme, que é o que o Brasil acabou de fazer. O plano Jorginho Guilherme é gastar o capital financiando o consumo. Então, venderam todas as estatais, que a gente levou um tempão para construir, nós levamos um tempo para construir as estatais, todas as estatais foi poupança forçada, poupança, né? E jogamos essas estatais fora. Pode ser até que se trocar elas por dívida pública agora não seja um mal tão grande. Mas certamente eu não faria isso. E aí eu acho que essa sociedade é tão injusta que eu sou a favor de um tipo de poupança forçada, porque o Roberto Campos fez isso e eu faria, né? Quer dizer, eu faria uma regra muito simples. Toda empresa estatal, quando ela for privatizada, esse dinheiro será transformado em capital social. Vai para acabar a favela, vai para acabar... Eu vou fazer um swap, mas outro swap. Quer dizer, se eu pegar o dinheiro do pré-sal, que é uma coisa terrível, você via aquela ganância do Cabral querendo pegar o dinheiro do pré-sal, o dinheiro do pré-sal foi uma oportunidade de ouro que o Brasil teve de transformar o pré-sal em casas para os favelados, em transformar o país todo sem custo para ninguém, porque era once for all gain, era capital gain, né? Então esse é o problema do Brasil. E tem a última coisa que eu vou mostrar aí, que é a desgraça. A desgraça é isso daí, ó. A poupança do governo toda negativa. Quer dizer, você pega os recursos todos nesse processo político, tudo para financiar consumo, e a poupança do governo é negativa. Alguns estados sequer são capazes de pagar sua conta de salários. O meu filho ontem me puxou a orelha, porque eu falei aqui do caso de Espírito Santo, depois ele disse, eu tenho uma liberdade muito grande com ele disse, você deixou de elogiar o Ceará, pai. Então, hoje eu peço perdão, porque eu acho que o estado de Ceará é um dos poucos estados em que isso não acontece, o que demonstra uma... Governo consolidado? Governo consolidado. Só uma parte dessa questão do passei mais fazendo essa crítica, o Espírito Santo é o único estado do Brasil com nota A de crédito do Tesouro, tá? E essa nota A, o país perdeu a capacidade de investir, o estado perdeu a capacidade de investir, o governador de lá perdeu a eleição. Não disputou, desistiu. Tá? Nós somos B. Estamos investindo 6 vezes mais do que o Espírito Santo e o governador daqui pegou 80% dos votos. Essa é a diferença que o Tesouro não enxerga. De maneira que, para concluir, para mim foi uma grande oportunidade, né? E eu acho que eu não tenho nenhuma discordância com o Ciro, eu apenas aproveitei isso para colocar as raízes mais profundas da crise brasileira, que não é pela falta de técnicos competentes, é pela falta de políticos competentes. Muito obrigado. Bom, não há muito o que comentar, a não sei que é brilhante. Eu quero só desfazer aqui alguma indelicadeza que acaso eu tenha cometido involuntariamente. Chicago é um centro de excelência universitária do mundo.
A minha questão é que não cabe, e eu sei que o senhor é completamente diferente, e agora estou entendendo por quê, não é? Saiu de Chicago, foi para a Bélgica, depois veio Leningrado, não é? Ou seja, viu tudo, e mais importante do que isso, pensa, observa. E isso aqui é uma demonstração clara do que o brasileiro, o intelectual brasileiro precisa fazer. Porque toda teoria, vai alguém imaginar que Chicago está ensinando bobagem para ninguém? Eu não tenho essa ignorância. Chicago é absolutamente sofisticada, tem lá 8, 6 prêmios Nobel. A questão básica de Chicago é que o pensador de Chicago, aquele que manualizou as inteligências de Chicago, observa uma realidade que não tem parâmetro conosco. Essa é a questão. Então, se não tem 5 vezes sem juros no cartão, se você tem uma cultura de consumismo no país, estimulada pelos políticos, não é? Ciclos, o Fernando Henrique fez um ciclo, o Lula fez outro ciclo, e o país teve o mesmo resultado. Isso não se deve vamos dizer, a defeito teórico da formulação de Chicago. É evidente que num debate em outra ocasião, nós podemos ainda do ponto de vista nacional brasileiro discutir a premissa liberal. Quer dizer, a premissa liberal supõe que a excelência dos fatores limitados da vida econômica melhor se desenvolve em ambiente de desregulação e de não intrusão do Estado. Isso, se eu fosse um lord inglês, estava dizendo aqui para o John, eu até não teria muita dificuldade de entender. O problema é que a humanidade hoje apresenta para o mundo uma condição de empreender absolutamente desigual, profunda e estruturalmente desigual. Será para outro debate e eu quero ouvir sua luz, como sempre, que eu já lhe acompanho há algum tempo, e eu estava lá com o Itamar nessa época e aconselhei a ele, até porque não precisava privatizar, podia transformar num grande fundo, né, e transformar aquilo num fundo que lastreasse, por exemplo, a Previdência, né, e zerava a dívida. Naquela época zerava mesmo, é o que ele estava falando. Hoje, se nós pegarmos 5 trilhões e 250 bilhões e privatizarmos tudo, nós vamos bater 10% da dívida, o que será uma imprudência absoluta, porque há determinadas outras questões. E aí, as assimetrias globais são muitas, mas 3 são mortais para o Brasil. Primeiro, a forma, o perfil e o custo do financiamento. Então, você imagina o laissez-faire, a desintermediação, arbitrada por um consumidor informado do estado da arte, do bom serviço ou do bom produto, e esse se financia a 1% de juros ao ano na Alemanha, e aqui a gente se financia a 1,75 ao mês, né, no Brasil. Se todos os outros fatores de empreender fossem iguais e só esse fator fosse tão gravemente assimétrico, o laissez-faire destrói essa base produtiva. E ao destruir, você vai produzir um passivo em dólar que você não tem como remunerar. Isso é um olhar macunaímico, digamos assim, tropicalista, um olhar do Brasil. Mas há 2 outros fatores que eu dou centralidade. O domínio tecnológico, que o senhor muito corretamente corrigiu ali a minha omissão. Quando eu falo investimento em gente, eu estou preocupado com o tempo, mas tem a ver exatamente com a capacitação da inteligência para inovar e produzir mecanismos. Esse domínio tecnológico hoje está gerando uma assimetria competitiva tão dramática que já não é mais questão internacional. Hoje é um debate muito estressado, por exemplo, na Califórnia, entre o padrão de salário e de condição de trabalho do Vale do Silício e os trabalhadores mexicanos que servem no Taco Bell, vizinho ao Facebook. Quer dizer, são distâncias absurdas. Esse mesmo fenômeno está acontecendo pela assimetria competitiva sob o ponto de vista tecnológico. E terceira escala. Quer dizer, invariavelmente, esse bem ou serviço de vanguarda tende, pelas mega incorporações, fusões ou pela mera emergência da China, a se apresentar para a competição em escalas absolutamente monstruosas. Resultado prático, invariavelmente, a unidade de bem ou serviço prestado ou vendido em mega escala é mais barato do que custa produzir a mesma coisa ou similar em pequena ou média escala. E a escala de uma economia é dada ancestralmente, como na questão da inteligência tecnológica é dada ancestralmente pela educação, a escala é dada pelo nível de distribuição de renda nacional. E o Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa. Agora vamos misturar as 3 assimetrias, só aquelas que eu chamei a atenção para não falar nas ineficiências dos tributárias, previdenciárias, corruptoras aí da burocracia, etc, etc. O Brasil vai competir com o mundo em ambiente liberal, como o Paulo Guedes defende, com estrangulamento no financiamento, anacronizado tecnologicamente e em pequena escala. Enquanto isso vem de lá um cara financiado dramaticamente barato, em mega escala e sofisticado sob o ponto de vista. Não fica um. Essa é a grande questão.
Pelo adiantado da hora, eu abriria 3 perguntas somente, depois eu tenho a fala do... Não? Ninguém vai perguntar? 3 perguntas, tem uma aqui? Pronto, 3 perguntas daqui. Isso aqui tudo é uma pergunta? Não, quem fez? Não dá para enxergar aqui isso aqui não. Você quer fazer a pergunta? Vou fazer isso. O microfone ali para ele, por favor. Aqui, ó. Faça a pergunta aí.